E aí, amiguinhos, tudo bem? Vamos a mais um módulo de impulso de uma força, né, de quantidade de movimento. Na verdade, essa palavra, impulso, ela é bastante sugestiva. O que é impulsionar? Primeira coisa que passa na cabeça dos alunos é pular. Então, o que a gente faz quando a gente dá um pulo? Primeira coisa, a gente aplica uma força. E é claro que o impulso é maior quanto maior for a minha força, né? Quanto mais eu empurrar o chão, mais o chão me empurra. Então, maior é o meu impulso. Agora, para uma mesma força, é maior o impulso quanto maior é o tempo de aplicação. Por exemplo, se eu dobrar pouco o joelho e pular, eu chego a uma certa altura. Se eu dobrar mais o joelho, significa que eu vou aplicar essa força por mais tempo. E aí, se eu vou aplicar essa força por mais tempo, provavelmente eu vou chegar numa altura maior. Tudo bem? Se você quiser pensar no tempo, para brincar um pouquinho, faz uma experiência com o amiguinho no balanço, bota o amiguinho no balanço, aplica uma força sobre ele, ele vai oscilar. Aplica uma força maior, ele vai oscilar, mais o seu impulso aumentou. Quando você chegar no máximo de força, esse amiguinho vai estar oscilando com muita amplitude, né? Faz o seguinte, pega essa força que você aplicou e aplica no maior tempo possível. Quando a busanfa dele chegar aqui em cima, você bota a mão e vai empurrando até onde der. Vai empurrando no maior tempo e... Quando chegar no final, você vai ver que ele vai oscilar com muito maior grandeza. Você vai tentar fazer com que ele dê uma volta. Não vai conseguir, mas você vai tentar com o seu maior impulso possível, que é o impulso associando a maior força ao maior tempo. Depois para ele e faz um segundo experimento. Agora você vai aplicar a mesma força num tempo ridículo. Sabe como é que é o nome disso? Deixou de ser chamado no dia a dia de impulso e passou a ser chamado de tapa. Empurra ele no pelo pescoço, só que num tempo mínimo. Faz assim, ó. Você vai ver que o cara quase não vai sair do lugar, porque seu impulso foi muito pequeno, uma vez que a força foi aplicada, mas num tempo mínimo. E aí a gente percebe com facilidade que sempre que você gerar um impulso resultante, você vai gerar então uma mudança de velocidade. E o que esse módulo traz para a gente? O módulo traz para a gente uma nova maneira de mudar a velocidade a partir de uma força, né? Vocês viram como faço isso em trabalho, só que agora a partir do tempo e não mais de deslocamento. Legal? Bem, primeira equação da aula de impulso. O impulso nada mais é, cara, do que a força aplicada num intervalo de tempo. Reparem, quanto maior é a força, maior é o impulso, quanto maior é o tempo de aplicação da força, maior é o impulso. Matematicamente, o impulso é definido dessa maneira. Tá bom? Outra coisa, unidade disso no sistema internacional. A força é medida em newtons, o tempo é medido em segundos, então o impulso vai ser medido em newton segundo. Amigos, não é newton por segundo, é newton segundo. Aí alguém pergunta, Léo, o que significa newton segundo? Newton segundo significa newton segundo. Dá um exemplo para mim, a cada segundo. Não é a cada segundo. Newton segundo significa, na prática, newton segundo. Me dá um exemplo do dia a dia. No dia a dia, assim, você pega um carro, né, que está sendo impulsionado com tantos newton segundo. Não tem explicação. É newton segundo é o nome da brincadeira, tá bom? Bem, continuando. Bem, olhando para isso aqui, reparem que eu apliquei para força constante. Só para você visualizar, imagine que eu aplique uma força de 10 newtons, só exemplo, tá? Durante um tempo de 2 segundos. Então, houve uma força de 10 aplicada ao longo de 2 segundos. Qual foi o impulso? 20 newtons segundos. Se eu quiser olhar isso num gráfico, eu veria da seguinte maneira. Aqui estaria meu eixo da força constante, aqui estaria o tempo em segundos, então o meu gráfico, que é muito importante para o Enem, seria uma reta dessa maneira, indicando aqui como 10, repara gente, a força é constante igual a 10 e eu estou fazendo uma análise até 2 segundos. Qual foi o valor do impulso que você achou mesmo? 10 vezes 2, você achou 20. O que você fez foi multiplicar esse 10 por esse 2, ou seja, o que você acabou de fazer foi essa área. Logo aparece a segunda coisa da aula, desculpa. A área do gráfico, vou até escrever aqui. A área do gráfico é FT, F por T, essa área tem que dar o impulso. Um detalhe fundamental, reparem, essa fórmula só vale para quando a força é constante. Observem por quê? Imagine que no lugar desse gráfico eu tivesse isso aqui, jogo rápido. Imagine que eu tivesse essa brincadeira aqui. O que você vai me dizer se eu tivesse essa brincadeira aqui? Você pode me dizer que o impulso é de 20? Você pode me dizer que ao longo dos 2 segundos a força foi sempre de 10? Não. Então você não pode dizer que ao longo de 2 segundos a força foi de 10. Você não pode aplicar isso aqui. Logo, você vai ser obrigado a aplicar a área desse gráfico. Então, a área do gráfico FT é numericamente igual ao impulso.